E aí, bom dia! 8 horas da manhã, mais 44 minutos. Sejam bem-vindos ao Papo de Bola dessa segunda-feira, 2 de março de 2020. Vamos falar muito de futebol aqui na tela da Rede TV até às 9h30 da manhã. Para você que não sabia, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 15 para as 9 até as 9h30, tem futebol aqui na Rede TV. Vamos juntos comigo e com o Fernando Fontana. Tudo bom, craque? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos do Papo de Bola. Hoje, muito assunto legal, né? Vamos falar muito do Campeonato Italiano. Afinal, a Atalanta fez 7-2 no Lecce. É a terceira vez nessa temporada que a Atalanta faz 7 gols no mesmo jogo. A Lazio é a líder do Campeonato Italiano. O técnico do Fenerbahçe caiu depois do empate que transmitimos aqui contra o Antalyaspor. Também lá eles derrubam o técnico, hein? O Fernando Diniz ficou bravo com o jogo do São Paulo contra a Ponte Preta, apesar do time ter vencido. E a gente vai explicar já já tudo isso. E vamos falar também sobre Sampaoli, que tem um salário milionário. E atenção, hein? Vinícius Júnior, brasileiro, marcou no clássico entre Real e Barcelona. Tudo isso a gente vai mostrar hoje aqui no Papo de Bola. E se você quiser participar com a gente, participe pela hashtag no Twitter, Papo de Bola. Por favor, mande sua mensagem. O Fefon falou sobre a Turquia, né? O jogo que ele transmitiu esse final de semana aqui, o Fenerbahçe empatou com o Antalyaspor e o técnico caiu. E aqui no Brasil, cai técnico todo dia em diferentes modalidades. Antes do campeonato, durante o campeonato, mas durante um jogo eu nunca tinha visto. E isso aconteceu na cidade de Olímpia, que hoje faz aniversário, inclusive. Faz aniversário de 116 anos. Obrigado pela audiência, o pessoal de Olímpia, no norte de São Paulo. O técnico do clube da cidade, que está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista, foi mandado embora no intervalo do jogo ontem. Intervalo, Fefon? Pois é, Alexandre Ferreira, né? Tava perdendo o jogo pro Primavera por 2-0. Aí chegou no intervalo, o diretor falou assim: ó, você não presta mais, pode ir embora, a gente vai colocar o auxiliar no seu lugar. O Paulo Alberto Fonseca, o auxiliar, entrou no lugar e o Olímpia empatou o jogo. Ah, não. Ele fez duas alterações, o jogo terminou 2-2 e olha, só para você ter uma ideia, 4 técnicos desde a pré-temporada já assumiram o Olímpia. Tá bom para você? Que isso, hein, rapaz? O time tá para cair lá. Né? Ah, pô, brincadeira, né? Os caras não podem fazer isso. Que situação, hein? Vamos falar do Campeonato Turco. Ontem, aliás, no sábado, né? O Fernando Fontana narrou com os comentários do Elcio Mendonça. O resultado péssimo pro Fenerbahçe. O time ficou no 2-2 contra o Antalyaspor, um momento no futebol turco. O Fenerbahçe, que desde que a Rede TV começou a transmitir o Campeonato Turco, não ganha mais. É verdade. É um negócio impressionante. Narro eu, narro o Fefon e os caras não conseguem vencer. Enquanto isso, no Brasil tem técnico chegando. Jorge Sampaoli é o novo comandante do Galo. Depois de muita negociação, de muitas idas e vindas, o presidente do Atlético, né, o Sérgio Sete Câmara, anunciou no seu Twitter, também no seu Instagram, a chegada do técnico que estava no Santos, o técnico argentino. O Galo vai pagar para ele e para sua comissão mais de R$1 milhão por mês. Fora os reforços que ele vai pedir, e a gente sabe que não são baratos, né, Fernando Fontana? R$1.200.000 por mês para ele e para a comissão técnica. Eu acho dinheiro pra caramba. O Sampaoli vale isso? Vale. Mas o Atlético até outro dia estava mal das pernas, financeiramente. Não pagou o Dudamel ainda. Não pagou o Dudamel ainda. Da onde o Atlético vai tirar dinheiro para contratar, como você disse, e também para pagar o salário do Sampaoli? Acho tudo isso uma loucura, espero que dê certo. O Atlético é um clube muito grande no futebol brasileiro e o Sampaoli faz um excelente trabalho. Agora, espero que o Sampaoli também receba até o final do contrato. Seria um contrato de 2 anos e ele deve estrear no jogo contra o Cruzeiro, né? No clássico, vai ser a estreia, né? No próximo dia 7, que vai acontecer o clássico e o Sampaoli vai estrear contra o Cruzeiro. E você aí, torcedor do Galo que assiste o Papo de Bola, não se empolgue tanto no primeiro momento, porque o santista aqui sofreu no início. Pois é. O jogo do Sampaoli não é assim de cara, não. Ele vai ter que mudar muito no time. O elenco que está aí hoje disponível, certamente ele não vai usar boa parte desses caras. E essa reformulação vai demorar. Então, o Sampaoli, ele tem coisas excelentes, é um ótimo treinador, acho que talvez um dos 10 melhores do mundo, mas ele tem uma série de contraindicações e ele não costuma sair bem dos times que ele dirige. É verdade, ele tem um péssimo relacionamento com os diretores das equipes em que ele dirige, né? Ele é um cara difícil
de lidar, não é um cara muito fácil. E tem mais uma coisa, ele não reclamava que o Santos não tinha elenco, que o elenco era enxuto, que não tinha um grande jogador. Agora ele vai pro Atlético, que também tem o elenco enxuto e não tem grandes jogadores. Não dá para entender. A gestão de carreira do Sampaoli é um pouquinho errática, vamos colocar assim dessa maneira, mas pro Galo é um bom reforço. Aparentemente o Atlético não vai fazer esse investimento sozinho, existem os parceiros, o banco que patrocina o clube, enfim, de repente o Atlético consegue sustentar isso, porque é importante, e o Cruzeiro está aí de exemplo, né? É você manter o seu clube sadio financeiramente, porque não adianta você estourar o cofre do seu clube para ganhar os títulos e depois, no futuro seguinte, você acabar brigando para não cair, você não ter condições de manter esse mesmo desempenho, crise, e acontece o que está acontecendo com o Cruzeiro. É a mesma coisa? Não. O Cruzeiro tem desvios de dinheiro, tem coisas lá que são... roubalheira absurda. Muito mais do que futebol, né? A gente está falando de gestão apenas de uma aparente loucura que o Atlético está fazendo. Esse vai dar certo, a gente vai descobrir ao longo do caminho. O Gesualdo agora é o novo técnico do Santos. Só uma coisinha, só que o Cruzeiro, ele tem um detalhe, né? Não tem dinheiro nem para fazer um time para subir de novo para a Série A. Então, isso é complicado. Tá com muita dificuldade, sim, o time do Cruzeiro. Vamos falar do Santos, do clássico. Ex-time do Sampaoli entrou em campo no sábado no estádio do Pacaembu para mais ou menos 12 mil pessoas e acabou empatando com o Palmeiras 0-0 no Pacaembu. Vamos dar uma olhada nos lances, né? A gente acompanha aqui os principais momentos da partida, que não teve, assim, grandes emoções. Foi um jogo muito corrido, mas não teve grandes emoções, grandes defesas. O Sacha perdeu a primeira chance. O Soteldo, num chute de fora da área, jogou para o lado do goleiro. Essa cobrança de falta foi o principal momento do Santos na primeira etapa. Carlos Sanches, a defesa de manchete aí do Everton. E aí no segundo tempo o Palmeiras melhorou um pouquinho, né? O William chegou, chutou na rede pelo lado de fora. O Santos respondeu num erro do Diogo Barbosa e o Sacha quase aproveita para fazer 1-0 para o Santos. Falta agora para o Palmeiras, jogada ensaiada, o Bruno Henrique chuta por cima. E o Dudu servindo o William para chutar para uma grande defesa do Everton. Essa bola entra, mas já não valia nada porque o Rony estava impedido no início da jogada, na hora do chute, né? O Rony que fez a sua estreia entrando no segundo tempo. Dudu, William e Rony pegou de Joanete nessa bola aí, né? Jogou bem longe. Soteldo. O Arthur Gomes e na sequência o Sacha tentou de bicicleta. Novamente o Dudu respondendo com o William. Passou perto, acho até que o Everson tocou nessa bola, mas o árbitro deu tiro de meta. E foram os principais lances do clássico. Repito, foi um jogo muito corrido. Em alguns momentos, né, Fefon? Eu estava lá acompanhando, transmitindo o jogo aqui para São Paulo. Você não conseguia parar de narrar, porque a bola não saía e tudo mais. Mas o Santos jogou muito melhor do que a gente vinha acompanhando. Existia uma pressão, o Gesualdo poderia ser demitido no vestiário em caso de derrota. Mas ainda falta para os dois, para Palmeiras e Santos, faltam ainda algumas coisas, né? Faltam sim, Bruno Henrique um pouco perdido no jogo, né? A gente viu que o Santos melhorou do que vinha apresentando em alguns jogos. O Santos deu uma melhorada, eu até disse aqui que o Palmeiras iria ganhar e o Santos até surpreendeu a maneira que jogou. Saiu vaiado de campo o Santos, né? No final do jogo, verdade, a torcida do Santos vaiou demais o time, mas eu não acho que foram vaias merecidas. E teve uma divisão ali, né? Porque boa parte da organizada vaiou forte. Sim. E alguns nas numeradas, e o Pérez estava, né? O presidente do Santos estava nos camarotes, assim como o presidente do Palmeiras também. Aplaudiram, alguns tentaram aplaudir, mas as vaias ganharam dos aplausos. Pois é, e o Gesualdo agora ganha um certo respiro com esse desempenho, né? Não perdeu o clássico e para mim o Santos jogou um pouco melhor que o Palmeiras, sim, né? Eu acho que o Gesualdo ganha um respiro até para esse jogo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores. O Santos já está na Argentina, né? Já chegou lá na Argentina para o jogo que vai acontecer amanhã. É isso aí, às 7h15, inclusive, da noite, o jogo acontece lá na Argentina. E o Gesualdo, rapaz, estava tão tenso, ele passou o jogo esmurrando o banco, quicando, pulando, correndo, e depois do jogo sobrou para os repórteres. Vamos dar uma olhada como é que foi a coletiva de Gesualdo Ferreira, opa. Agora, quanto às vaias, eu não ouvi, por acaso. Eu achei que os meus jogadores foram cumprimentar
foram cumprimentar o... Mas eu acho que não valia a pena estar a fazer essa pergunta. Desculpe lá. Erros de passe, erros de... Espera aí, só uma pergunta, mas estás a falar do Santos ou estás a falar do jogo e também estás a falar do Palmeiras? Ainda não percebi. Santos. Só do Santos. Só do Santos. Só o Santos é que errou passos, foi? Não. Então fala do jogo, está bem? Eu vou falar do jogo. Vamos começar de novo. Desculpa lá, eu vou falar do jogo, está bem? É melhor. O Palmeiras tinha do seu lado direito um jogador como o Gabriel Menino, improvisado na posição, e o Soteldo ano passado, o Gabriel Menino. Mas ele não é o lateral direito do Palmeiras, não é? Volante, Isso. que Então, atua como... acontece- Posso terminar de O que eu tenho perguntar? de dizer é o seguinte... É que Posso terminar de perguntar? Pode. O Solteiro, mas antes de você terminar, Tá. você fez uma pergunta e eu vou responder. O Solteiro jogou na direita por razões que se prendem muito com aquilo que foi a nossa estrutura tática e aquilo que foi a nossa opção de jogo, o nosso plano de jogo. Era esse o time e a atuação que você queria chegar ao nível para poder estrear na Libertadores contra o Defensa e Justiça, ou ainda falta muita coisa para chegar ao ideal, ao seu ideal? É a tua opinião? Não, eu estou perguntando se chegou ao ideal. Você não perguntou, você deu opinião e depois perguntou, que é um bocado diferente. Eu perguntei se é o seu ideal, se chegou ao seu ideal. Fala, não vale a pena estar com isso. Fala direto, não vale a pena estarmos a fazer. Você deu a sua opinião e depois perguntou. E eu agora estou a dizer que é a sua opinião ou é a pergunta que você faz? Eu falei que o Santos fez uma boa atuação e se chegou ao ideal. Neste momento o Santos deu, na minha opinião, evoluiu. Tá bom, Gesualdo, a gente já entendeu. Gesualdo é isso aí, gente. Eu tô avisando desde quando ele chegou. Toda a coletiva vai ser desse jeito aí. Até porque existe, às vezes, uma diferença de compreensão, né? Do português de Portugal pro português daqui. Mas o Gesualdo, ele foi tirando a pressão, porque ele sabe que alguns... Essa pergunta do Soteldo foi muito bem feita, eu acho. Porque, de fato, o Gabriel Menino é um garoto, estava improvisado de lateral direito, ele botou o Soteldo na outra ponta, para ser marcado pelo Vinha, que é o uruguaio, o melhor lateral que o Palmeiras tem hoje. Então, assim, acho que foi um erro, mas é opinião. Não conhecia o adversário. Isso. Com certeza não conhecia. O Gabriel Menino, um garoto, né? Agora, eu vou falar uma coisa para você. Ele ainda está pressionado, né? Mesmo o Santos não perdendo o jogo contra o Palmeiras, mesmo o Santos jogando muito melhor do que vinha jogando, a pressão ainda não saiu. Amenizou, mas não saiu, porque vários membros do comitê de gestão do Santos querem a saída do Gesualdo e pressiona o presidente Pérez para que ele demita o Gesualdo. Se ele vier com uma derrota na Libertadores da América, tudo aquilo que ele estava sofrendo antes vai voltar à tona com muita força e pode ser que ele caia. Então, a vida do Gesualdo não está nada fácil e é por isso que ele anda pilhado e é por isso que ele chega na coletiva desse jeito também. E essa semana o Pérez até deu uma entrevista, não me lembro para quem, depois se alguém tiver informação do crédito a gente passa sem problema, mas dizendo o seguinte, eu vou tentar segurar, porque é um projeto dele, Pérez, né, trazer o Gesualdo para o Brasil, mas eu não sei até quando eu vou conseguir. Então está muito clara a situação dele, né? É uma questão de tempo ou de melhora da equipe. Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. O jogo não é fácil. Defensa e Justiça é um time bem gabaritado, que faz um trabalho já bom há muito tempo. E o Santos não quis fazer o reconhecimento do gramado, preferiu treinar no campo do River Plate. O Alisson tá fora, né? Porque está com problemas, vai ser um desfalque importante desta equipe do Santos. Vamos ver como que vai se portar lá na Argentina no jogo da Libertadores. Nós tivemos também, como todo clássico, polêmicas, evidentemente, né? Tivemos uma entrada do Felipe Melo em cima do Yuri Alberto, mais ou menos no final do primeiro tempo. Uma entrada que inicialmente você não daria nada, mas quando a gente viu o replay, foi uma coisa que não era só para cartão vermelho. Você poderia ter lesionado seriamente o Yuri Alberto, que continuou no jogo, mas vai ter que fazer tratamento no seu tornozelo. Felipe Melo pisou na dobra do tornozelo, até aí o lance, ó. Ele erra o domínio e ele desce o pé no tornozelo de frente, né? Dobra o pé do garoto, inclusive, e leva só cartão amarelo. O Santos, no Twitter, ainda ficou inconformado. É muito cara de pau, né? E ele fala a palavra safado no final. Eu não sei tudo aquilo que ele falou, mas na leitura do labial, ele sai reclamando e fala a palavra safado lá no finalzinho, ó. Quando ele tá saindo, ele fala a palavra safado, antes da imagem acabar. Aí, ó. Inacreditavelmente, mais uma vez, né, a arbitragem paulista, assim como aconteceu com o Fagner contra o Santo André, foi também uma entrada muito violenta, ficou apenas no cartão amarelo. E o Santos acabou ironizando o lance depois do jogo no Twitter, né, por causa desse cartão
amarelo. E o Felipe Melo também aproveitou para falar sobre esse lance, sobre o que ele achou dessa entrada aí, que tá louco, hein, Felipe? Acho que o pênalti foi dado pelo Bandeira porque acho que ele cansou no lance. Eu agora vi ele, nesse tempo que a gente está aqui no vestiário, algumas redes sociais fazendo postagens, né? Que eu acho, inclusive, postagens covardes, né? Porque se eu vou antes do camarada na bola, né? Eu dou um chute para frente, a não ser que eu seja um saci pererê para sair pulando, né? O meu pé ele vai voltar para a terra, o meu pé vai voltar para o solo, né? Então eu acho que tem que ter o juiz tem que interpretar no momento, mas será que ele teve a intenção? O pé foi no alto, não foi? Eu cheguei antes, quem foi que chegou atrasado não foi eu na bola, né? Inclusive a equipe adversária fez uma postagem, então eu acho errada, Me marcaram em uma situação de que falou que o garoto tá bem, né? Então graças a Deus o garoto tá bem, se tá bem realmente mostra que não teve intenção nenhuma, pelo contrário, né? E as pessoas não assumem as bobagens que elas fazem, né? É uma dificuldade muito brasileira isso. As pessoas têm muita dificuldade de assumir que erraram. Custava dizer, olha, gente, errei, me excedi, fui tentar dividir a bola e acabei atingindo o menino. Graças a Deus mesmo, ele poderia ter quebrado o tornozelo e ficado meses fora de atividade por uma entrada irresponsável do jogador do Palmeiras, que costumeiramente faz esse tipo de coisa e costumeiramente tem alguém para passar a mão na cabeça dele. É inacreditável, assim, a imagem tá aí, a foto tá aí, não tem o que discutir. Luxemburgo muito mal, muito mal. Se fosse contra um jogador dele, o discurso seria completamente diferente. E se fosse no tornozelo do Felipe Melo, ele estaria dizendo aos 4 ventos que tentaram quebrá-lo. Então, eu acho que o jogador brasileiro, nós, povo, tem que aprender a assumir as bobagens que a gente faz. A gente é ser humano, erra mesmo. Mas não custa nada assumir, porque fica feio. Fica feio sim, e eu vou te falar uma coisa, ele deixou o pé. Esse foi o grande problema. Ele foi no lance, na disputa de bola, e ele deixou o pé. E aí o pé acabou pegando no tornozelo do Yuri e quase realmente quebrou o jogador do Santos. Eu daria cartão vermelho para ele. Mostra aí, ó. Olha aí, ó. Cartão vermelho para ele, ó. Eu daria o vermelho. Assim e não o amarelo. Ele, para mim, teria que ter sido expulso. E ele reclamou sem razão, Felipe Melo. Pois é. Aliás, ele e o Fagner... A gente tem que ser muito responsável aqui também com o microfone para falar e para não criar imagens das pessoas, né? O Fagner é tido como um jogador violento, o Felipe Melo é tido como um jogador violento. Eu não vou nem dizer, tá aí a jogada do Fagner na quarta-feira passada, com chuva, poderia também ter quebrado o cara do Santo André. Eu vou dizer que são caras que às vezes exageram na volúpia para jogar futebol, porque estão tentando ganhar o jogo. Porque ser violento é outra coisa, é ser maldoso, é toda hora ter ali o dolo de tirar um companheiro de profissão da sua atividade. Acho que não é bem por aí, mas que eles ficam com essas marcas, eles ficam, os dois. Ficam sim, são jogadores que entram muito duro, não acho que eles entrem na maldade também, concordo com você. Agora, eles exageram muito, tanto o Felipe Melo quanto o Fagner, eles precisavam amenizar um pouquinho. Querem ganhar o jogo? Isso todo mundo quer. Mas também tem que tomar cuidado com o adversário, você pode até acabar uma carreira ou prejudicar a carreira de alguém entrando desse jeito. Tem que ter um pouco mais de consciência, gente. Vamos falar do Flamengo aqui no Papo de Bola, afinal de contas, está sendo criada ou está rolando uma rivalidade no futebol brasileiro que não existia, evidentemente. Aliás, essa é uma coisa que muita gente nas redes sociais costumam apontar, entre Flamengo e Palmeiras, que começou muito no ano passado, por tudo aquilo que tinha de cartaz o Palmeiras e tudo aquilo que ficou o Flamengo ao final do ano passado. Com o título da Recopa, rolou de novo uma provocação dos palmeirenses, dos flamenguistas contra os palmeirenses. Vamos dar uma ouvida, ó. Eu posso ou não? Pode! Pode, então vamos lá então. Futebol sem isso é chato pra cacete, cara. Pode ir. Mais uma vez, vai. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Essa discussão, essa brincadeira, essa gozação traz cada vez mais torcedores. Só a única coisa que a gente tem que ser contrário é violência. Violência entre torcidas, sair, marcar encontro em metrô pra porrada. Eu vou te atrapalhar bem devagarinho assim, ó. Não. Vem no Maior bem devagarinho assim, ó.
parar com essa coisa que o futebol é um exemplo para a sociedade brasileira. O futebol tem que ser um exemplo para a sociedade brasileira. O entretenimento que tem que ser exemplo para a sociedade brasileira. Quem tem que ser exemplo para a sociedade brasileira são os políticos. Esse tem que ser exemplo para a sociedade brasileira, buscar as coisas corretas para o povo brasileiro. Né? Uma declaração do presidente, uma declaração do ministro, uma tomada de decisão de uma... Essas são as decisões que precisam tomar: educação, saúde, segurança. Agora, o futebol passar para ser o exemplo que a sociedade tem que tomar, aí vamos deixar de brincar, de tirar sarro um com o outro, cantar uma musiquinha. Quem joga? Vem lá mais um monte, joga. Não vai. Lá, 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 lá. Esse Rafinha e outro que cantaram, não foi Rafinha e o outro lá que cantaram, Gabigol, eles tomam shopping por aí, rapaz, se encontram e tomam shopping aí, o jogador do Palmeiras, jogador do Corinthians, jogador do Flamengo, se encontram, tomam shopping, a gente fica igual babaca aqui, discutindo o que eles fizeram lá, porra, dando pra vocês audiência. Aí eu tô com o Luxemburgo nessa aí. Nessa aí eu é completamente a favor, porque é isso mesmo. A gente fica aqui falando sobre o nada e os caras estão toda hora um com o outro. Eu vou te falar, eu acho legal também a gozação. Ah, mas se você fosse palmeirense... Cara, palmeirense, quando ganha do Corinthians, tira um barato do Corinthians. O corintiano, quando ganha do São Paulo, tira um barato do São Paulino. Futebol é isso, gente. Os palmeirenses gozaram os flamenguistas. Lembra que eles passaram em frente à loja dos flamenguistas quando eles venceram lá no aeroporto e tal, para provocar, isso. E gravaram? Então, quer dizer, essa rivalidade é super legal. Eu acho super válida essa provocação, né? Porque deixa o futebol mais alegre. A gente tem várias rivalidades no futebol brasileiro, Inter e Grêmio, para mim, a maior, mas como são as duas equipes do futebol brasileiro que mais tem dinheiro, Flamengo e Palmeiras começam a criar uma rivalidade bem legal. E eu acho isso o máximo. Eu também acho. Agora, o que eu discuto é se é a maior, como está ali escrito, para você também mandar sua opinião na hashtag Papo de Bola aqui no nosso Twitter. Eu não vejo como uma rivalidade assim, como o Palmeiras e o Corinthians, não. Como o Flamengo e Fluminense, como o Atlético e Cruzeiro, o Inter e Grêmio, porque é uma coisa regional da história centenária desses clubes, né? Agora, isso é uma coisa momentânea e que deve permanecer pelo poderio econômico das duas equipes. Isso deve ficar mais um tempo, mas que tá engraçado, tá. Tá muito engraçado, tá muito legal. Eu acho que a maior rivalidade hoje do futebol brasileiro é Grêmio e Inter. Para mim ainda é a maior rivalidade hoje, o bicho pega mesmo, mas a gente tem Palmeiras e Corinthians que é muito grande, tem outras também, né, rivalidades como Flamengo e Fluminense, o Fluminense está um pouquinho abaixo, bem do Flamengo, mas ainda existe essa rivalidade. Eu acho que não é a maior Palmeiras e Flamengo, mas é bem legal. É bem legal. E o Luxemburgo levou na esportiva, o presidente do Palmeiras achou o quê? Faz parte do futebol. O futebol é isso aí. Quem perde vai sofrer provocação. Palmeiras jogadores também já fizeram, normal. Eu acho que faz parte. O futebol a gente tem que ter esse tipo de coisa. Faz parte. E outra coisa, se você não quer passar por provocação, vai e ganha. Reverte, ganha aí que você não tem provocação. Aí você passa a provocar. Legal, Vinícius Bueno que deu essa sonora pra gente, né? Isso. Grande Vini lá da Rádio Bandeirantes, um abraço ao amigo também, colega também do Grupo Bandeirantes lá. Meu caro Fefon, essa reação do Palmeiras, e pelo jeito, já que o Gagliotti falou mais ou menos o que o Luxemburgo falou, talvez seja essa uma estratégia, né? É verdade. Agora, ele deu uma alfinetadinha nos jogadores do Palmeiras, né? Porque se a gente passasse a ganhar, a gente que gozaria. Então, quer dizer, o Gagliotti aproveitou a brincadeira para, alfinetar os caras também, viu? Pois é. Enquanto eles estão lá no Olimpo brincando, Flamengo e Palmeiras, o Corinthians está despencando no Campeonato Paulista. O Corinthians não jogou nesse final de semana porque adiantou o jogo para quarta-feira e empatou com o Santo André. Esse empate e a rodada do final de semana foram muito prejudiciais à equipe do Parque São Jorge. O Corinthians só não é lanterna do seu grupo, o grupo D do Campeonato Estadual, pelo número de cartões amarelos, que acho que é um dos últimos critérios de desempate, né? Exatamente. O Corinthians, ele tem
os mesmos números de pontos que a Ferroviária, 9 pontos. Também tem 2 vitórias como a Ferroviária, 3 empates como a Ferroviária, 3 derrotas como a Ferroviária, saldo de gols, os dois têm 8, né? Gols pró, os dois marcaram 10 gols e aí fica o critério de cartões amarelos. O Corinthians tomou 12 cartões, a Ferroviária tomou um a mais, 13 cartões, e aí o desempate fica por critério de cartões, porque todos os outros critérios acabaram empatados e a Ferroviária tomou 3 cartões na vitória sobre o Botafogo e por isso, por causa desses 3 cartões, a Ferroviária fica com 13. E se eu não me engano, a Ferroviária é o único time que está acima dos dois, brigando para não cair, Oeste e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Isso porque mesmo. O Oeste está numa situação dramática, joga hoje, Botafogo de Ribeirão Preto também, a Ferroviária tem 9 pontos, está ali acima. E o Corinthians está perto dessa situação. Não era para estar assim, né? Pois é, não era para estar assim. O Thiago Nunes chegou na equipe, mas a equipe ainda não começou a convencer. Então o Corinthians está devendo e muito. E o Campeonato Paulista não é um campeonato forte. Se estiver jogando assim no Campeonato Paulista, imagina como vai ser no Brasileiro. O Corinthians tem que tomar cuidado. Deixa eu ver o que está falando os jogadores, o que estão falando os jogadores do Corinthians sobre esse problema. Gabriel, volante do Timão, falando sobre a campanha corintiana. Uma não classificação, é uma coisa que não passa na nossa cabeça isso, porque o Corinthians hoje é o atual tricampeão paulista. Eu acho que isso todos têm que respeitar, porque são poucos que conseguiram e a gente tá vivo, tá forte para buscar o tetra. Uma tragédia, né, não classificar, mas isso é uma coisa que não passa na nossa cabeça em momento nenhum, até porque a nossa confiança é sim estar no mata-mata e a gente sabe que o Corinthians no mata-mata é muito forte e a gente vai chegar para dar trabalho nesse campeonato. O Corinthians com problemas e com protestos, né? Teve protesto na quarta-feira e teve protesto no fim de semana também da torcida. Uma das organizadas do Corinthians foi até ao centro de treinamento do Timão colocar uma faixa lá, aliás, no Parque São Jorge. Pulou o carnaval com Dudu, então pule fora do Corinthians. Fala sobre o André Sanches, né? Porque parece que tem uma foto dele rolando aí com o Dudu na balada, ô Fefon. Tem sim, né? Eles estavam num camarote em Salvador, os dois juntos. Olha a foto aí. E aí a torcida ficou revoltada com isso aí, pediu a saída do Andrés. O Corinthians está devendo. O Andrés não está fazendo uma boa administração. O Andrés já foi um melhor presidente, né? Então está devendo. O Corinthians cheio de dívidas, não consegue pagar o estádio, a dívida só aumenta. O time em campo está muito mal, né? Já foi eliminado da pré-Libertadores da América, pode não se classificar no Campeonato Paulista e isso acaba sobrando para todo mundo, inclusive para o presidente. O Corinthians precisava dar uma melhorada, tanto em campo quanto também na administração. Por isso, meu amigo, minha amiga do Papo de Bola, um conselho do amigo Marcelo Duó a vocês. Quando vocês estiverem por aí, siricuteando nas baladas de São Paulo ou do Brasil, já que o programa é nacional, cuidado na hora de tirar aquela foto. Quando alguém chegar perto de você, vamos tirar uma foto, tal, aqui, dá uma olhada no ambiente, vê se não tem ninguém ali que pode te trazer um problema, porque, com certeza não passava pela cabeça do Andrés que isso ia ganhar essa repercussão toda, porque balada, sabe como é que é? E ele tava pra lá de Bagdá na foto, né? Pelo amor de Deus, hein? Nem percebeu? Será que ele não percebeu que o Dudu tava do lado? Pois é, os olhos do Andrés quase fechando aí, pô. Tá de brincadeira. Com postura. Que momento, que momento. Olha só, ontem tivemos também Campeonato Paulista pro São Paulo do Fernando Diniz, melhorando a cada partida, hein? Jogou contra a Ponte Preta e conquistou a segunda vitória seguida no campeonato. Os jogadores sabem disso, que a gente não pode, num jogo como desse que aconteceu com a Ponte, terminar o jogo, você, de certa forma, ansioso para que o juiz faça o apito final. É injustificável o que aconteceu no final. Não pode acontecer isso. A gente tinha que ter aproveitado melhor as chances e não podia tomar gol com a mais do jeito que foi o jogo. Foi uma bola no gol. Foram 22 finalizações contra 6 ou 7 e uma bola no gol da Ponte que foi daquele jeito. Então a Ponte, nesse momento, a gente teve um relaxamento que a gente não podia relaxar. E no final fica aquela apreensão, todo mundo, treinadores, jogadores, porque a gente provocou isso e a gente não podia ter provocado. O torcedor do São Paulo tinha que sair hoje daqui fazendo festa.
saindo com placar elástico, foi o que a gente produziu para fazer. Ou, no mínimo, com 2-0, sem sair agoniado. Então, nesse sentido, essas oscilações que o time tem, a gente não pode ter. Não é que não pode ter na Libertadores, não pode ter hora nenhuma. É Porto Alegre, porque o Grêmio ganhou do Juventude por 3-0, até aí nada muito anormal. Mas o que o goleiro do Juventude, Marcelo Carné, falou do árbitro, o poderoso Anderson Daronco, vitaminado árbitro, aí tá aí, ó, Daroncão da massa, foi uma coisa assim... Olha, ele teve muita coragem, vou dizer pra você, porque o Anderson Daronco tem essa marca de ser um cara bombadão, que se cuida, que usa muita proteína, que vai muito à academia. E o que o goleiro do Juventude falou do Daronco depois do jogo? Ele falou o seguinte, Marcelo. É ruim quando o Daronco apita. Ele tenta se impor porque acha que ele é malhado, é forte, o caramba. É até engraçado, porque se encontrá-lo na rua, ele afina. É uma palhaçada. Ele já deve ter encontrado o Daronco na rua, não é possível. Ele acha que o Daronco é um covarde. Pô, não entendi. Tudo bem, o Daronco deu uma garfada também no Juventude, teve pelo menos um dos 2 ou 3 pênaltis que ele deu pro Grêmio. Foi uma vergonha, foi um escândalo. Mas não vai desafiar o homem assim. Vai que ele resolve tirar a prova dos 9, ô Xará. Pipoqueiro, Daronco é pipoqueiro. Desse tamanho, com um bíceps desse tamanho? Oh, pelo amor de Deus, hein? Para com isso, pô. Se ele vem pra cima de mim aqui na rua, eu atravesso e saio correndo do outro lado. Eu nem atravesso, eu dou meia volta. Não é? Pô, que isso? Para com isso. Vamos falar de campeonato italiano, que é aqui, claro, na tela da Rede TV. O coronavírus acabou marcando essa rodada, né, do Caute, porque daqui a pouco tem o clássico Real Madrid e Barcelona com brilho e gol brasileiro. De volta ao vivo para você aqui na tela da Rede TV, falando de futebol internacional. Afinal de contas, ontem nós tivemos um dos maiores clássicos do mundo, Real Madrid e Barcelona, lá no Santiago Bernabéu. E o Real Madrid venceu com o show do Vinícius Júnior. Vamos imitar aqui, mas não chego nem aos pés. Aí. Tchau, Fefão. Amanhã tem mais Papo de Bola, hein? Valeu, Marcelão. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui também no Twitter. Brigadão, gente. Valeu. Vem aí 90 segundos, é notícia na Rede TV com Augusto Xavier e na sequência o melhor suspense da TV brasileira. João Kleber e você na TV. Volta amanhã ao vivo, 8h45.